A Arte da Guerra, Sun Tzu. Introdução. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, pertence à rara categoria de textos curtos, não mais do que 30 e poucas páginas, escritos há mais de 2000 anos, cuja influência e impacto mundial parecem infinitos. Nesta seara, talvez só o Eclesiastes lhe seja comparável. Escrito originalmente como um manual de estratégia militar, seu alcance expandiu-se para diversas áreas, das práticas corporativas ao treinamento de equipes, desde que foram feitas as primeiras traduções para o Ocidente há pouco mais de 200 anos. Dividido em 13 capítulos ou estratégias, a Arte da Guerra nos ensina valiosas lições de gestão e liderança através da análise da atuação ideal de um exército. O leitor descobrirá aqui, dentre outras coisas, a importância de delegar tarefas, pois isso pode descobrir talentos a usar a ambição dos soldados, ou ainda o poder de um objetivo comum, já que vencerá aquele que tem as tropas unidas por um propósito. Pode parecer surpreendente, mas a arte da guerra revela táticas que, na verdade, pretendem abreviar a guerra em si, ou ainda mesmo criar condições para conseguir uma vitória, sem querer enfrentar uma batalha. A principal arma empregada por Sun Tzu é a aplicação do princípio do contrário, ou seja, utilizar-se das estratégias em que você mostra sempre o contrário do que pretende. Só assim se conseguirá uma vitória rápida graças à surpresa dos adversários. Esta edição que você tem em mãos tem ares de definitiva, já que, além de o texto ter sido modernizado, foi traduzida diretamente do chinês, um livro inesgotável. Capítulo 1. A avaliação. Estude bem e terá melhores condições de ganhar a guerra. A guerra é fundamental para o Estado. Ela está relacionada à vida e à morte e pode ser tanto o caminho para a segurança quanto para a aniquilação. Por isso, é necessário estudá-la de forma aprofundada. A partir da consideração das condições dos dois lados do conflito, o primeiro é a doutrina e o segundo é o tempo. O terceiro é o terreno, o quarto é a liderança e o quinto é a disciplina. Primeiro, doutrina. É fazer com que as pessoas compartilhem das vontades de seu governante, seguindo-o sem temer qualquer perigo e disposto, inclusive, a morrer em nome dele. 2. Tempo. Refere-se ao sol, à lua, ao vento como elementos com forte papel no conflito. Se está frio ou se está calor, nos encontramos. São variáveis a serem levadas em consideração na escolha do momento certo para atuar. 3. Terreno. Refere-se ao espaço. O terreno pode ser perigoso ou nivelado. A área da batalha pode ser ampla ou estreita. Propicia a ofensiva ou a defensiva, ao avanço ou ao recuo. 4. Liderança. Refere-se à sabedoria e ao talento do general ou líder responsável por haver recompensa e punição justas, além de atenção e afago para os seus soldados. É também responsável pelos soldados serem valentes e decididos, seguindo uma disciplina militar rigorosa. 5. Disciplina. Refere-se à organização das Forças Armadas, à divisão das responsabilidades ao respeito às graduações dos oficiais, ao fornecimento de suprimentos e à gestão dos gastos militares. Todo líder deve conhecer os 5 aspectos citados para comandar e vencer uma batalha. Do contrário, fracassará.
Com base nesse conhecimento e a partir das sete ponderações que serão apresentadas a seguir, é possível avaliar os dois lados em conflito e, com isso, prever o desfecho da guerra. 1. Qual dos dois lados tem mais consciência do seu dever? 2. Qual possui os líderes mais competentes? 3. Qual é o mais favorecido pelo tempo e pelo terreno? 4. Qual é o mais disciplinado? 5. Qual é o mais forte física e moralmente? 6. Qual é o mais bem treinado? 7. Qual sabe recompensar e punir com justiça? Se as pessoas obedecem à estratégia e aos conselhos de guerra aqui expostos, conquistam a vitória e se consolidam como líderes. Se, por outro lado, não os obedecem e o comando de operações falha, não conquistam a vitória e deixam de ser líderes. A operação militar trabalha com engano, logo dissimule. Na guerra, demonstre sempre o contrário do que pretende. Assim, quando puder atacar, finja não ser capaz de fazê-lo. Quando for usar alguém, finja não usar. Quando agir a curta distância, finja estar longe. Quando atuar a longa distância, finja estar próximo. Para atrair o inimigo, que é ganancioso, utilize-se de lucros como iscas. Aproveite a situação de caos do inimigo para atacá-lo. Mantenha a atenção dobrada ao inimigo forte. Mantenha a distância do inimigo poderoso. Trate o inimigo irritável com uma abordagem provocativa. Torne ainda mais orgulhoso o inimigo que te despreza. Procure cansar o inimigo descansado e enfraquecer com discórdia o inimigo que goza de harmonia. Aproveite a oportunidade e ataque o inimigo quando ele não estiver preparado, dando um golpe repentino e inesperado. Esses são os segredos da vitória. Estude bem e terá melhores condições de ganhar a guerra. Estudando superficialmente, terá condições menos favoráveis e não ganhará a guerra. Quem faz muitos cálculos ganha. Quem pouco faz cálculos perde. Assim podemos prever quem provavelmente ganhará ou perderá uma guerra. Capítulo 2. O comando da batalha. Foque na vitória e não no quanto a guerra vai demorar. O lugar onde os soldados lutam é também para onde milhares de veículos são enviados. Muitos veículos de bagagem e de tropas, mas também veículos que levam alimentos por enormes distâncias. Há por detrás da guerra o custo do fronte e da gestão logística e administrativa, os gastos com os enviados diplomáticos, com o fornecimento de equipamentos, com a manutenção e a munição das armas. Por fim, uma grande quantia é gasta com as necessidades diárias. Por isso, é necessário vencer o mais rápido possível. Uma guerra prolongada pode desgastar o exército, abalar a confiança dos soldados em si mesmos e esgotar sua disposição. Quando o exército tem um combate de longo prazo, enfrenta dificuldades no fornecimento de recursos. Com o exército cansado, os ânimos frustrados e a exaustão das tropas, o esgotamento econômico, os governantes inimigos veem a crise como momento de vantagem para atacar. Então, mesmo que haja pessoas muito experientes envolvidas, elas não serão capazes de remediar a crise. Ao organizar o exército, ouvimos: finja ser estúpido e vença rapidamente. E nunca seja oportunista. Ao organizar o exército, ouvimos: finja ser estúpido e vença rapidamente. E nunca seja oportunista e prolongue a guerra. Se você, porém, não consegue entender completamente as vantagens do uso militar, também não conseguirá entender completamente os benefícios da vitória rápida.
Um líder competente não necessita recrutar 2 vezes, tampouco carrega 2 vezes seus suprimentos. Ao invés disso, transporta as armas de seu próprio território e consegue o alimento no campo do inimigo, de forma que as necessidades de seu exército possam ser supridas adequadamente e sem demora. Afinal, o transporte de grãos para o abastecimento militar a uma longa distância pode empobrecer um país. Vejamos, quanto mais perto estamos de um exército, maiores são os preços. O aumento de preços consome os recursos do povo. Muitas vezes, no contexto da guerra, o governo decide aumentar os impostos. O esgotamento financeiro, então, alcança todas as famílias. 7/10 da produção são consumidos pela guerra. 6/10 dos bens públicos, devido ao dano dos veículos, dos equipamentos de guerra e das armas, também são consumidos. Por isso, os generais inteligentes estão focados em usar o país inimigo para resolver o problema do fornecimento de alimento. Obter uma porção de comida no território local equivale a transportar 20 porções desde seu país de origem. Afinal, é necessário calcular também a comida para alimentar os cavalos e as pessoas envolvidas no transporte. No que diz respeito ao tornar os soldados corajosos, prontos para matar o inimigo, é necessário despertar o ódio dos soldados, para que vejam vantagem em apoderar-se do capital do inimigo. Por outro lado, é necessário usar os bens ou o dinheiro também para recompensar os soldados. Na disputa dos veículos, por exemplo, deve-se recompensar primeiro quem confiscar mais de 10 carros. Conquiste o carro do inimigo e substitua sua bandeira. Incorpore-o à sua própria frota. Quanto aos soldados capturados nesse processo, é preciso tratá-los bem e o que chamamos de usar o inimigo para se tornar mais poderoso. Faça com que seu principal objetivo seja vencer a guerra e não a prolongar. O general que conhece a lei da guerra dita o destino das pessoas e é o mestre da segurança nacional. Capítulo 3. A vitória perfeita. A melhor estratégia é promover a rendição inimiga sem nem mesmo ter lutado. O uso geral da arte da guerra diz que a melhor política para fazer o inimigo dar-se por vencido não é matar ou causar ferimentos leves. Lutar para matar demais de forma a quebrar o país inimigo não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é promover a rendição inimiga sem nem mesmo ter lutado. As melhores táticas de organizar as tropas são: primeiro, impedir a estratégia do inimigo; em seguida, promover o colapso entre os aliados do inimigo; por fim, usar a toda a força para atacar o inimigo. Cercos e ataques às cidades são as últimas opções e devem ser usados somente quando não há outro caminho. Lembre-se de que construção dos equipamentos para ataque levará ao menos 3 meses. A construção das trincheiras para o cerco levará mais 3 meses. Os generais ficam frustrados, muito ansiosos e raivosos por causa de um longo período de luta sem sucesso. Irritados, eles ordenam que os soldados escalem as escadarias como formigas para sitiar a cidade. 1/3 dos soldados morreu e a cidade ainda não é conquistada. Eis o desastre do cerco. Aqueles que são bons na arte da guerra, por outro lado, fazem o inimigo se render sem terem que envolver em batalhas. Apoderam-se de sua cidade sem ataques difíceis, sem destruir seu país, sem um longo conflito. Esses procuram vencer de acordo com a estratégia da vitória completa, de forma que ao final o exército não esteja esgotado e frustrado. Essa é a lei da estratégia ofensiva.
O método de organização dos soldados deve ser o seguinte: se houver 10 vezes mais poder do que o inimigo, é necessário cercar completamente as forças dele e assim forçá-los à rendição. Se por outro lado houver 5 vezes mais poder do que o inimigo, é necessário atacá-lo. Se houver 2 vezes mais poder, devemos tentar dispersá-lo. Quando o poder disponível é igual ao do inimigo, devemos tentar vencê-lo. Se por outro lado nosso poder de tropas for menor do que o do inimigo, não devemos tentar vencê-lo, mas sim ser bons em livrarmos-nos dele. E se as condições não forem tão boas quanto aquelas do inimigo, devemos tentar evitar enfrentá-lo. Afinal, se o exército mais fraco não fugir e continuar a lutar imprudentemente, causará sua captura por um inimigo ainda mais poderoso. Os generais são o suporte da nação. Países fortes têm estratégias fortes, países fracos têm estratégias falhas. Há 3 situações em que o governante de um país pode destruir seus exércitos: ao ordenar que ele prossiga sem saber que não pode prosseguir, ou ao ordenar que ele recue sem saber que ele não pode recuar, o que chamamos de coação do exército. Ao interferir na gestão do exército sem saber a situação interna, o que deixará os soldados confusos, e ao interferir no comando da tropa sem saber a estratégia de organizar os soldados, o que deixará os soldados preocupados com o exército confuso e descrente, e os oficiais inimigos usarão a oportunidade para atacar, o que será um desastre. A chamada ruptura do próprio exército e a entrega da vitória ao inimigo. A partir da análise das 5 situações a seguir, pode-se também prever a vitória. 1. Aquele que souber qual circunstância é favorável à guerra vencerá. 2. Aquele que souber usar diferentes táticas de acordo com o poder do exército vencerá. 3. Aquele que tem tropas unidas por um propósito vencerá. 4. Aquele que se prepara com antecedência vencerá. 5. Aquele que tem capacidade forte de comando e cujas estratégias não são desviadas é forte e vencerá. Quando se compreende a situação real do inimigo, bem como suas próprias forças e fraquezas, um general pode lutar por até mesmo 100 batalhas e não falhará. Quando se compreende só a si mesmo e não o inimigo, há a mesma probabilidade de vitória ou derrota. Quando não se compreende nem o inimigo nem a si mesmo, então todas as batalhas são perdidas. Quando não se compreende nem os inimigos nem a si mesmo, então todas as batalhas são perdidas. Capítulo 4. O uso das tropas. A garantia de que não seremos derrotados está em nossas próprias mãos. No passado, aqueles que usavam a força dos soldados para combater, criavam primeiro regras e condições para que os inimigos não os derrotassem. Depois, esperavam e procuravam a oportunidade de derrotá-los. A garantia de que não seremos derrotados está em nossas próprias mãos. Por outro lado, a vulnerabilidade do inimigo está nas mãos dele. Portanto, o bom uso da arte da guerra gera a impossibilidade de o inimigo controlar a situação e ganhar. Nesse sentido, defendemos quando não há condições de vitória e atacamos quando há. Quando não se consegue derrotar o inimigo, deve-se fortalecer a defesa, para que assim que possível combater o inimigo, sem que ele perceba. Um bom combatente em posição de ataque não deixa o inimigo adivinhar suas ações. Ao contrário, faz com que ele fique indefeso e não tenha nenhuma preparação para a situação. Assim é capaz de se salvar e alcançar a vitória completa. Não há brilho em prever a vitória que todos podem prever. E também
não é o mais brilhante aquele que vence depois de muitas lutas, embora muitos assim o julguem. Não é necessária muita força para derrubar o outono, nem muita visão para ver o sol e a lua, ou um ouvido muito apurado para escutar o trovão. Para derrotar o inimigo é necessário traçar estratégias. É assim que os bons guerreiros se tornam invencíveis e aproveitam qualquer chance para derrotar o inimigo. O exército vitorioso cria as condições de vitória antes de lutar. Somente depois disso ele enfrenta o inimigo. O exército que é derrotado, por outro lado, luta primeiro contra o inimigo e só depois quer vencer, como que por acaso. Saber usar seus próprios soldados na guerra é saber analisar cada forma de reagir, pois assim não se corre o risco de falhar, o que garante uma parte da vitória. O bom líder mantém o domínio do poder decisivo da vitória e da derrota. São 5 as leis do uso das tropas. 1. Mensuração de espaço e tempo. 2. Capacidade. 3. Cálculo das quantidades. 4. Comparação. 5. Possibilidade de vitória. Com base na análise do campo de batalha, se amplo ou estreito, íngreme ou plano, temos uma boa avaliação do terreno. A mensuração de espaço com base no julgamento do terreno. A possível amplitude das forças é estimada. A capacidade. De acordo com essa possibilidade, possuidor. A comparação e assim podemos prever a possibilidade de vitória. Desse modo, para o exército que ganhar e para o exército que perder, é muito significativo o uso das tropas no campo de batalha, a qual não se pode resistir, tal como não se pode resistir à água que precipita para baixo. Capítulo 5. A robustez das tropas. Para gerir o caos é necessário organizar e comandar. Assim como em um pequeno exército, a gestão de tropas numerosas é uma questão de boa organização, uma questão de comando e de sinalização. O método é baseado no uso da tática normal e da tática especial na análise do inimigo e do terreno, e em inesperadamente implantar as tropas e mudar corretamente as táticas. Há apenas 5 sons, mas as mudanças no emprego dos 5 sons produzem outros sons diferentes e bonitos. Há somente 5 cores, mas as mudanças no emprego das 5 cores produzem outras cores bem bonitas. Há apenas 5 sabores, mas as mudanças no emprego dos 5 sabores produzem outros sabores bem deliciosos. Há somente 2 táticas, a normal e a especial, mas as mudanças no emprego das 2 táticas produzem incontáveis resultados. De um modo geral, quando usamos a tática normal, acontece um confronto direto. Para ganhar, porém, é necessário usar a tática especial. As mudanças de tática de um general que é bom em ataques, surpresas são como as mudanças do céu e da terra, ou como um rio que flui inesgotavelmente. As táticas acabam e começam novamente, como operações da lua e do sol, e desaparecem e aparecem outra vez, como as 4 estações se alternam, são boas mudanças. O fluxo da água corrente indo abaixo é tão rápido que as rochas mudam de rumo. Os pássaros, quando voam ferozmente, podem até matar outros pássaros, pois alcançam a mesma velocidade e força das águas. Aquele que é bom no comando torna a situação invencível com um ataque rápido e poderoso. Quando o exército ataca o inimigo, deve fazê-lo como uma pedra ataca um ovo, de forma invencível. Não há chances para o ovo, a estratégia é atacar o elo fraco do inimigo, com as forças de elite. A invencibilidade de um general é segura, como a flecha
retesada ao máximo antes de ser disparada. Quando estiver lutando sob caos, seu exército deve ser organizado de forma a poder lidar com o inimigo, não importando de qual direção ele venha, impedindo que ele vença. Sob tais condições, as coisas podem ser transformadas mutuamente. O caos se origina muitas vezes na própria gestão. O covarde sai de dentro do valente e o fraco pode ser transformado em forte. Para gerir o caos, é necessário organizar e comandar. A organização determina a ordem ou a desordem de um exército. Ser valente ou covarde está relacionado à capacidade de quebrar o poder do inimigo. Ser forte ou fraco está relacionado à força que o exército tem. O líder que é bom em fazer o inimigo se mover, utiliza-se de ilusões para confundi-lo. O inimigo deve se sentir desorientado. Use pequenos lucros para seduzir o inimigo e faça com que ele se mova. Então, ao sinal de movimento, use o poder de sua tropa, que já havia sido anteriormente calculada para o ataque, colocando o rato dentro da ratoeira. O general hábil que sabe usar a força e comandar a guerra, foca em sua robustez e pode descobrir talentos ao usar da ambição dos soldados para quebrar o poder do inimigo. Aquele que sabe usar da robustez ou comandar os soldados é como o toco de madeira ou uma pedra que fica imóvel. Quando o colocam em terrenos com inclinação íngreme, movimentam-se. A madeira e a pedra quadradas podem ser estáveis, mas as redondas são mais fáceis de sair rolando. A situação, quando criadas por alguém que é bom no comando, é como uma pedra redonda no topo da montanha. Ela não pode ser impedida nem parada. Ela desce rolando com facilidade, gozando da vantagem de seu formato naquele terreno. Isso é o que chamamos de robustez. Algumas tarefas devem ser executadas. Confiscar a comida e o capital do inimigo. Dispersar os exércitos. Abrir o território e proteger os locais críticos separadamente. Por fim, agir de forma alternativa. Quem sabe como alternar entre as curvas das reviravoltas e a tranquilidade das linhas, e assim é capaz de planejar as reviravoltas a partir da linha reta, vencerá. Este é o princípio da luta entre dois exércitos. Um antigo livro de doutrinas para o uso militar e político recomenda: quando não se pode ouvir o comando verbal, use o som das trombetas para pedir ao exército que avance ou pare. Quando não se pode ver o comando gestual, use a forma da bandeira para ordenar que o exército fique junto ou separado. Tambores e bandeiras são usados para unificar as operações do exército. Uma vez que a ação do exército está unificada, os soldados valentes não avançarão sozinhos e os soldados covardes também não recuarão sozinhos. É assim que se comanda uma tropa numerosa. Por isso, para lutar à noite, convém usar mais luz do fogo e som dos tambores. Durante o dia, convém usar mais bandeiras. Os soldados pode ser reduzida, pois o general tem o poder de influenciar na determinação deles. Quando o exército está lutando no início da manhã, a disposição é maior. Ao meio-dia, a disposição gradualmente transforma-se em preguiça. Até o crepúsculo, os soldados estarão esgotados e pensando em ir para casa. Os bons generais, ao administrar o exército, evitam sempre o inimigo quando ele está disposto, podendo aguardar até que o inimigo fique descontraído e esgotado, pensando em voltar para casa. Somente então é a hora de atacar. Essa é a maneira de comandar a disposição militar. Enfrente a confusão do inimigo com rigor, enfrente o ruído dele com a sua calma. Essa é a maneira de dominar o ânimo militar. Use seu próprio campo de batalha para ameaçar o inimigo à distância. Use seu próprio descanso para lidar com a fadiga e o cansaço do inimigo. Use sua própria fartura de alimentos para estar acima da falta de comida do inimigo.
Essa é a forma de dominar o poder militar. Não confronte o inimigo cujas bandeiras estão organizadas e cuja preparação foi perfeita. Não ataque o inimigo que se mostra organizado e com poder forte. Essa é a arte de examinar as circunstâncias. Quando estivermos em local mais baixo, não atacaremos o inimigo, que está em local mais alto. Se por trás do inimigo houver um terreno alto, atacaremos pela frente. Se o inimigo aparentar fugir, não o persigamos. Se o inimigo é muito forte, não o ataquemos. Se o inimigo vier com iscas, não sejamos gananciosos. Façamos por onde bloquear o inimigo que está recuando. Ao cercar o inimigo, deixemos um espaço. Ao perceber que o inimigo está em desespero, não iremos até ele. Ao contrário, faremos com que venham até nós. Esses são os métodos corretos para dominar o outro exército combatente. A mudança. Se o general puder entender as mudanças táticas e com elas se beneficiar, isso significa que ele entende como gerenciar um exército. O método geral para administrar o exército se baseia em o general aceitar o comando do governante, recolher soldados e organizar as tropas dentro do exército. Para isso, esteja atento. 1. Não se estabeleça em área colapsada, onde se pode obter ajuda do território vizinho. 3. Não pare em lugar perigoso. 4. Se houver um inimigo forte à frente e um lugar perigoso Se houver um inimigo forte à frente e um lugar perigoso atrás de você, planeje uma estratégia especial. 5. Se ficar preso, lute desesperadamente. 6. Não marche em estrada desfavorável. 7. Há inimigos que não devem ser atacados. 8. Há cidades que não devem ser capturadas. 9. Há lugares que não devem ser conquistados. Tenha em mente que certas ordens vindas do governante não devem ser executadas, já que as forças do exército devem ser preservadas. Se o general puder entender as mudanças táticas e com elas se beneficiar, isso significa que ele entende como gerenciar um exército. Se o líder não conseguir compreender as mudanças, mesmo quando tem conhecimento de que o terreno é perigoso ou seguro, largo ou estreito, ele ainda não poderá se beneficiar desse conhecimento do terreno. Ao gerenciar os soldados sem saber o caminho das mudanças táticas, ainda que conhecendo os 5 aspectos vistos na estratégia 1, ele não será suficientemente sábio para usá-los especificamente. Quando um general sábio está considerando um problema, ele sempre leva em consideração 2 aspectos, o que é favorável e o que é desfavorável. Considerando o aspecto desfavorável nas circunstâncias benéficas, as coisas podem ser realizadas sem problemas. Considerando o aspecto benéfico em circunstâncias desfavoráveis, o desastre pode ser aliviado. Quando prejudicamos o outro exército, fazemos com que os oficiais cedam. Quando empurramos o outro exército com nossa própria força de batalha, escravizamos seus oficiais. Quando usamos benefícios ou lucros para atraí-los, fazemos com que se rendam. Então, as regras da gestão dos soldados não esperam que o inimigo não venha, mas que o seu exército dependa somente de sua própria preparação. As regras não esperam que o inimigo não ataque, mas que o seu exército dependa de seu próprio poder de defesa. Os generais terão 5 tipos de perigo fatal. 1. Tendo valor sem estratégia e só sabendo lutar até morrer, ele pode ser morto pelo inimigo. 2. Sendo covarde e tendo medo da morte, ele pode ser capturado pelo inimigo. 3. Sendo impaciente, irritável e com temperamento violento, ele pode ser insultado pelo inimigo e agir cegamente. 4. Tendo demasiada autoestima, ele pode ser preso pelo inimigo e tomar decisões erradas. 5.
Sendo muito benevolente e agindo com medo de matar pessoas, ele pode ser perturbado pelo inimigo e tornar-se passivo. Os 5 pontos acima são erros simples que um líder pode cometer. É o desastre ao administrar o exército. A destruição das tropas e a morte dos soldados é consequência desses 5 perigos fatais. Por isso, os generais devem analisá-los com muito cuidado. A arte da guerra.